Da 40ª Universidade de Férias do PCO. A gente vai fazer aqui um debate, Trotskismo no Brasil, a pretexto do lançamento do livro Soldados de Leon, Os Meus Inimigos Estão no Poder, que é escrito pelo Renato Dias, jornalista de Goiás. A gente vai, inicialmente aqui, cada um dos participantes, aqui a gente tem o Renato Dias, que é o autor do livro, o professor Heitor, que faz parte do grupo Combate pelo Socialismo, que também está retratado no livro, e o companheiro Rui Costa Pimenta. Os palestrantes inicialmente vão fazer uma apresentação, em torno de 10 minutos, e aí depois a gente abre para o debate. E ao final, a gente está com uma banquinha ali com esse livro aqui, à venda, e outros 5 livros do Renato, que são todos livros reportagem, depois ele pode falar um pouquinho, e a gente está com um desconto especial ali no fundo. Depois o pessoal dá uma passada lá e dá uma olhada nos livros. Bom, a gente vai dar início, começar com o Renato e depois a gente continua. Boa noite. É uma honra poder participar de uma atividade nacional do Partido da Causa Operária, presidido pelo jornalista, escritor, tradutor Rui Costa Pimenta, que eu aprendi a admirar numa primeira entrevista em 2003 em Goiânia para o site jornalístico Massa e Poder. Gostaria de cumprimentar aqui o João Dorta, que foi a ponte para que eu viesse lançá-lo em Jundiaí, o Heitor Cláudio, que eu consolidei uma amizade, porta-voz do grupo Combate pelo Socialismo, que é uma dissidência da organização da corrente que edita o jornal O Trabalho, que possui vínculo internacional com um grupo do Stephanie Just, um racha da organização liderada por Pierre Lambert, morto em 2007. Gostaria, em primeiro, de agradecer a presença de meus amigos e familiares, a minha tia de 85 anos de idade, que veio de Sorocaba, especialmente para esse lançamento, Miriam César Batista, a sua filha, a professora Laura Almeida, o meu primo Celso Riva, engenheiro de Campinas, a Flávia Almeida, jornalista de São Paulo, o Glauco Góes, o melhor cartunista chargista do Brasil. Vocês podem conferir no Facebook, Glauco, a cada dia uma, é só paulada no golpe, Michel Temer, nas reformas liberais trabalhistas e da Previdência Social, com humor que deixaria em fio para trás. Além disso, a presença do economista Geraldo César de Almeida e seu filho Rafael César de Almeida, do meu primo, também de Goiânia, mas hoje radicado em Sorocaba, que é do Simpro de Sorocaba, Helder Paranhos, da Merilane Dias de Goiânia, da Maria Rosa Dias de Goiânia, e em particular a todos os presentes. Meu nome é Renato Dias, eu sou formado em jornalismo e em ciências sociais, especialista em políticas públicas e com mestrado em Direito e Relações Internacionais. Autor de 9 livros de reportagem, o último, Soldados de Leon, Meus Inimigos Estão no Poder. Tive um irmão que em 1970, em maio, era militante da VAR Palmares, em Goiânia, estudante secundarista, foi preso, torturado, assassinado, e os seus restos mortais nunca foram entregues pela ditadura civil e militar. Em 1996, com a sanção da Lei 9.140, a família recebeu o atestado de óbito, mas não o corpo. Em 2005, a Justiça Federal determinou que o então ministro da Defesa, que era o chefe do Exército, Marinha e Aeronáutica, José Alencar, o vice-liberal de Luiz Inácio Lula da Silva, operário metalúrgico, subiu a rampa do Palácio do Planalto em 1º de janeiro de 2003. Ele determinou que o José Alencar, a Justiça Federal, recebesse minha mãe em audiência e elucidasse o que a União, o governo federal, tinha de informações sobre o desaparecimento de Marcos Antônio Dias Batista, seu filho. Ele, durante a audiência, junto com Paulo Vanuc, que havia sido preso político, secretário especial de Direitos Humanos da Presidência da República, prometeu o empenho do governo federal no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva ainda, em ajudar a esclarecer as circunstâncias da morte e ajudar a encontrar o corpo. Minha mãe saiu da audiência feliz, entrou no carro no dia 15 de fevereiro de 2006.
A hora que ele entrou no carro, entrou na pista, veio um carro, bateu no lado onde ela estava e ela morreu na hora. Então, uma família que que tem uma história de tragédias, mas eu resolvi, como a Revolução de outubro de 1917 não havia chegado ao Brasil, a contar um pouco dessas utopias e dos projetos revolucionários. Eu lancei, tem um livro que eu tive em Cuba, entrevistei o Leonardo Padura. Leonardo Padura é o principal escritor cubano hoje. Cuba hoje é uma revolução envelhecida ou reinvenção do socialismo. Reportagens sobre a introdução de mecanismos na economia de mercado, no socialismo cubano, regime de partido único, ausência de pluralismo político, censura às liberdades, intolerância religiosa, perseguição a homossexuais, que até Fidel Castro, morto em 2016, fez meia-culpa. Mas é um país que resistiu ao imperialismo e que financiou e exportou revoluções para África, para América Latina e, em particular, treinou brasileiros para lutar contra a ditadura civil e militar com a tática de guerra de guerrilhas. Estive na Grécia, cobri a crise econômica, a capitulação do Siriza, uma coligação de esquerda radical que incluía 13 partidos, inclusive organizações trotskistas, que, apesar do Alexis Tsipras ser um ateu, marxista, ter um filho que chama Ernesto, ser adepto das ideias de Karl Marx, ele não conseguiu enfrentar e capitulou frente à Troika sob a liderança de Angela Merkel, a chanceler da Alemanha. Depois eu escrevi um livro menino, que a ditadura matou, que conta a história do meu irmão e da minha mãe mortos em condições trágicas. Em 2016, com um golpe que houve no Brasil, que eu classifico como golpe. Aliás, Fernando Moraes, autor de Olga, A Ilha, o maior biógrafo do Brasil, diz que o PCO, Partido da Causa Operária, fez a melhor análise ao alertar para os riscos do golpe, a deposição de Dilma Rousseff e prevê a condenação de Luiz Inácio Lula da Silva. Não sou eu quem proferiu essas palavras, mas Fernando Moraes, escritor, jornalista, um homem das letras, culto celebrado. E esse livro, 1964-2016, página infeliz da nossa história, golpe depõe Dilma Rousseff e impõe um futuro a temer, explica o que houve no Brasil e faz um paralelo com a queda de Manuel Zelaya em Honduras em 2009, a deposição de Fernando Lugo do Paraguai no ano de 2012, além da queda de Dilma Rousseff em 2016, e alerta para os riscos que viria, como o processo de concessões e privatizações, a abertura do pré-sal como uma principal commodity do Brasil no século XXI para exploração do capital estrangeiro, a reforma do ensino médio, o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, assim como o processo de terceirizações, a reforma trabalhista que retira direitos históricos dos trabalhadores do nacional-estatismo pós 45, 50, 54 e 2003 a 2016, e assim como está em andamento o processo de reforma da Previdência Social, em que não se aposentará mais no Brasil. E o último, esse livro, Meus Inimigos Estão no Poder, que durante 3 anos eu fiz uma pesquisa de norte a sul do Brasil para constatar a existência de organizações que reivindicam o legado de Liev Davidovich Bronstein, nascido em 7 de novembro de 1879 em Yanovka, Ucrânia, radicado na Rússia, presidente do Soviete na Revolução de 1905, que havia sido o ensaio para 1917, que retornou em maio dos Estados Unidos,
e assumiu a tese da Revolução Permanente ao lado de Lenin e presidiu o Comitê Militar Revolucionário que fez a Revolução de 25 de outubro de 1917, que mudou a história do século XX. É preciso lembrar que Leon Trotsky, na verdade, um nome emprestado de um carcereiro em uma de suas fugas durante as prisões políticas, já em 1923 denunciava os desvios do caminho do socialismo. Defendia a exportação da revolução, o internacionalismo proletário e a revolução socialista mundial. Criou a oposição de esquerda em 23, a oposição unificada em 26, foi expulso do Partido Comunista da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 27, exilado no Cazaquistão em 29, deportado da União Soviética, primeiro depois para a Turquia, Noruega, França, Noruega, e de onde partiu para o México e onde chegou dia 3 de janeiro de 1937. Lá ficou até 1940, em maio sofreu um atentado liderado por Davi Alfaro Siqueiros, muralista, que recebeu um passaporte diplomático de Pablo Neruda, poeta de linhagem stalinista, que já havia cometido crime de guerra na Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola ocorreu de 36 a 39, com a derrota dos republicanos, dos vermelhos, do qual lutaram os trotskistas, o POUM, Partido Operário de Unificação Marxista, em particular André Nin, que foi assassinado pela polícia secreta a mando de Joseph Stalin. Ele fretou um navio, já que era diplomata do Chile. Pablo Neruda fretou um navio denominado Winnipeg, mas apenas para stalinistas. Anarquistas, trotskistas, socialistas foram excluídos e, portanto, acabaram nos campos de concentração e mortos pela polícia política de Francisco Franco, ditador da Espanha, que governou de 39 a 75, e também pelas forças de Adolf Hitler, que havia tomado o poder em 1933, com a divisão entre comunistas e socialistas, e também de Benito Mussolini, o fascista da Itália, que havia chegado ao poder em 1922. Trotsky foi assassinado em 20 de agosto, e morreu, na verdade, em 21 de agosto de 1940, no México, em Coyoacán, na cidade do México, por um golpe de piolete, uma espécie de picareta de alpinista, pelo espanhol Jaime Ramón Mercader del Rio, filho da cubana Caridade Mercader, e que havia sido contratado pela NKVD. Ficou 20 anos na cadeia, depois foi protegido por Fidel Castro, onde morreu em 1978 em Havana. O livro conta a história de na verdade, esse levantamento, no Brasil, durante 3 anos, eu constatei a existência de 28 organizações trotskistas no Brasil, que reivindicam o legado de Leon Trotsky, de seus seguidores e da Quarta Internacional. Eu terminei o livro, eram 24 organizações. Aí explodiu uma organização dentro do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, criada em 2004, a chamada Insurgência. A Insurgência virou Insurgência virou Comuna, que é liderado por João Machado, do Departamento de Economia da PUC de São Paulo, a Subverta, do Rio de Janeiro, que tem a vereadora de Niterói, do PSOL, Talíria Petroni, e o deputado estadual do PSOL, Flávio Serafini. O Comunismo e Liberdade, que é liderado pelo cientista político Flávio Almeida, e também Subverta, Comunismo e Liberdade, Comuna, e a Insurgência, que tem em seus quadros o advogado Henrique Lemos. Aí eu lancei o livro dia 30 de junho em Goiânia, com uma entrevista que conta a história
do Rui Costa Pimenta e de outros dirigentes revolucionários. Rui Costa Pimenta, que é neto de João Costa Pimenta, operário gráfico, que é um dos 9 fundadores do Partido Comunista do Brasil, na época o PCB, no dia 25 de março de 1922, em Niterói, Rio de Janeiro. Depois, eu conto a história das dissidências dentro do PCB, a introdução do trotskismo no Brasil, com a Liga Comunista, o grupo Bolchevique Lenine, a criação da Frente Única Fascista, que varreu os Galinhas Verdes em 1934 na Praça da Sé, e também das outras organizações. E a hora que eu terminei o livro, lancei o livro, parece que surgiram mais uma ou duas organizações de rachas recentes. Eu achava importante contar a história do trotskismo no Brasil, que é uma corrente importante do movimento operário e revolucionário, e existia essa lacuna, tanto no jornalismo quanto na história brasileira, porque, da historiografia brasileira, há um predomínio do marxismo de linhagem stalinista. E eu acho que a produção desse livro procura dar visibilidade para as diversas narrativas dentro do marxismo, do leninismo e do trotskismo no Brasil. E essa é uma oportunidade única de participar de um Fórum Nacional do Partido da Causa Operária. Obrigado. Bom, agora a gente vai dar a palavra ao professor Heitor, que é do Grupo Combate pelo Socialismo. Boa noite às companheiras, aos companheiros, e eu acho que eu posso dizer a todos os camaradas de luta. Iniciaria agradecendo, em primeiro lugar, ao Rui Costa Pimenta de nos receber, de nos atender. Em particular também a um grande camarada de luta, do dia a dia, dentro da POSP, é o companheiro Toninho, professor Toninho, a quem eu tenho muito respeito. Agradecer também, é evidente, ao Renato, pela obra que eu acho que não atende só as nossas organizações políticas, mas, como ele mesmo diz, a historicidade do movimento trotskista no Brasil. Eu sou professor, historiador e pedagogo, e quando a gente vai à caça, deve ter mais professores de história aqui, de pesquisar sobre o movimento trotskista no Brasil, é muito pouco material que a gente tem para estudar. Queria também falar um pouquinho, e rapidamente, sobre a nossa pequena organização política, apresentar aos camaradas. Eu militei durante muitos anos na Organização Socialista Internacionalista, depois do trabalho. Eu me desliguei do trabalho em 2013 e no final de 2014 fui surpreendido com uma notícia, Rui, que tinha tido um racha no Internacional em 82, com Stefan Just. E essa informação não chegava dentro da organização política. E depois até eu quero parabenizá-los por esse tipo de ação que forma militantes, não forma só direções, né? Mas depois eu falo sobre isso. E em janeiro de 2015 iniciamos as atividades no Brasil. Após eu ir para a França, eu faço parte do Bureau Internacional, da direção internacional da organização, e eu sou responsável pelo Brasil e América Latina, e vim sozinho para tentar construir uma organização política trotskista. Eu acho que dá para vocês imaginarem o que significa isso. Mas era só dar uma introdução, o livro conta mais detalhes, eu acho que e com muito mais propriedade, porque embora eu seja historiador, eu não guardo uma data. Vocês viram quantas datas o Renato guarda, né? Mas eu queria mesmo era parabenizá-los. Eu estive aqui no início das atividades hoje, e eu até saí, porque eu ainda comentei com o Toninho, falei, dá muita vontade de intervir.
mas eu não me sinto no direito que eu sou um convidado. Mas é instigante a gente ver a discussão teórica de marxismo, e eu sou do PT, eu não vejo isso acontecer no PT. Eu sou da POSP, eu não vejo isso acontecer na POSP. E com muita dificuldade a gente faz isso na nossa organização política também, mas não com essa propriedade toda. Então eu acho que vocês estão de parabéns, porque a formação política é a base para a democracia interna de qualquer organização política. E a gente percebe que vocês fazem isso e não é de hoje. São mais de 20 anos, né, Rui? Não é? Então, e isso significa democracia, porque democracia significa também conhecimento. Quando o conhecimento é igual a todos, eu acho que se pressupõe a democracia nisso, né? A gente fala tanto em centralismo democrático, mas se só um tiver informação, a informação só vai e não volta, né? Então vocês estão de parabéns. Eu vou parar por aqui. Como convidado, eu acho que eu tenho mais que escutar do que falar, e agradecer imensamente a esse convite e de ter presenciado a palestra do Rui, que, acredite, eu já aprendi mais um pouco com o Rui Costa Pimenta. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigado, professor Heitor. Agora a gente vai dar a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta. Bom, primeiramente queria agradecer ao companheiro Renato Dias por estar lançando o seu livro na nossa atividade, né? É uma honra. Nós nos conhecemos, por assim dizer, há bastante tempo, mas eu me surpreendi com a produção literária e jornalística do companheiro. Me surpreendi agradavelmente. É muito interessante. Falta muito disso no Brasil, jornalismo desse nível, né? Aprofundando os problemas. O país se beneficiaria muito se nós tivéssemos muito mais disso, porque é muita coisa para contar aqui. É muita coisa para expor, né? A gente vê aqui que só sobre os crimes da ditadura militar nós temos 2 livros, né? E eu que, modéstia à parte, tenho um conhecimento grande, não conhecia nenhum dos 2 casos. Né? Imagine a maior parte das pessoas que ouvem falar da ditadura e não tem a menor ideia da quantidade de crimes que foram cometidos. Principalmente nos dias de hoje, quando aparece aí uma direita defendendo a ditadura, tentando mistificar o verdadeiro papel da ditadura, que foi um regime de terror político. Né? Esses livros mostram isso daqui. E mostrando também, não apenas denunciando a ditadura, mas mostrando as pessoas, conforme nós estávamos discutindo de manhã, anônimas ou praticamente desconhecidas, que lutaram contra a ditadura. Né? Muita gente acha que no Brasil houve uma ditadura e essa ditadura aí depois foi derrubada por uma ação parlamentar. Não, houve muita luta de muitos militantes de diversas organizações que se sacrificaram, que perderam a vida na luta contra a ditadura. Aqui nós temos 2 livros que tratam desse tema. Uma atividade, na minha opinião, fundamental para a formação da consciência política no país, né? Queria desejar ao companheiro aqui que ele produza mais coisas sobre esses temas diversos, né? Nesses tempos de hoje, nós temos visto aí com bastante satisfação que está crescendo o número de pessoas que fazem esse tipo de trabalho, mas menos através de livros, que eu considero que é o mais importante, mas mais através de meios audiovisuais que são mais acessíveis, né? Que também, logicamente, são importantes. Mas o registro escrito ele é sempre uma coisa mais aprofundada, mais definitiva. Bom, queria agradecer a presença do companheiro Heitor, que está participando aqui do lançamento, e falar algumas palavrinhas sobre o nosso tema. Não vou me aventurar a falar nada especificamente sobre o livro, porque eu não tive a oportunidade de ler. Então seria estranho fazer
uma avaliação de um livro que você não leu. Eu tive apenas a oportunidade de ver o conteúdo, o sentido geral. Queria chamar a atenção de todos, porque eu considero que é importante numa obra como essa. Primeiro, nós temos que destacar que o tema do trotskismo no Brasil tem uma bibliografia extremamente escassa. São pouquíssimos livros. Nós temos discutido muito o problema da produção acadêmica. Está aqui uma demonstração daquilo que nós falamos, que essa produção ela é extremamente burocrática. Sobre o trotskismo não há quase nada. Muita gente acha que o trotskismo é assim como uma corrente totalmente alheia ao desenvolvimento das lutas políticas do país. Isso é completamente falso. O trotskismo brasileiro, quando ele foi fundado, ele era divulgação, o que, obviamente, independentemente do juízo que qualquer pessoa faça do trotskismo ou das organizações que se reivindicam do trotskismo, é uma coisa retrógrada. A informação, o esclarecimento é fundamental para que a pessoa possa formar uma opinião, ter consciência do que está acontecendo e tudo mais. Então, em primeiro lugar, queria chamar a atenção para esse fato, que o livro ele vem apresentar um tema que é um tema muito marginalizado, apesar de ser um tema importante. Uma coisa que muita gente não deve saber é o seguinte, que a maior parte das organizações que fundaram o PT no final dos anos de 1970 e 80 eram trotskistas, ou se diziam trotskistas. Nós podemos, num debate político de natureza diversa, discutir sobre a natureza, a qualidade desse trotskismo, mas o fato é que, digamos assim, um dos motores principais da militância petista era o trotskismo, os trotskistas da época, cada um com as suas concepções e tudo mais. E até os dias de hoje, se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que a informação sobre esse fato é muito pequena. Salvo um ou outro autor interessado no tema, diretamente interessado no tema, muito pouca coisa. Essa é uma primeira coisa que eu queria destacar. E eu acho que a discussão da história das organizações trotskistas, seja do começo, que é um começo muito importante, nós temos que saber também que no Congresso da Quarta Internacional havia apenas um delegado de toda a América Latina, e esse delegado era da Organização Trotskista Brasileira, Mário Pedrosa, que integrou desde o primeiro momento a direção da Quarta Internacional. Mário Pedrosa, que também é muito pouco conhecido, é um dos grandes intelectuais brasileiros. Historiador, analista político, teórico, crítico de arte, uma pessoa de grande estatura e, como acontece frequentemente no Brasil, é uma pessoa que está quase esquecida. O arquivo dele, nós estávamos comentando aqui, antes de começar essa conversa nossa aqui, o arquivo dele foi recuperado pelo Fulvio Abramo numa determinada época, anos atrás, e depois ele tentou-se abrir um centro de estudos, o CEMAP, Centro de Estudos Mário Pedrosa, com os arquivos do Mário Pedrosa e do trotskismo, e depois esses arquivos foram passados para a Unesp, e agora eles estão lá, ninguém sabe direito qual é não há verba, não há pesquisadores para montar um verdadeiro trabalho de pesquisa sobre esse fato decisivo, esse fato muito importante da história do Brasil. Os trotskistas dos primeiros anos tinham uma grande consciência da política nacional, contrariamente ao PCB, que cometeu erros gravíssimos, por exemplo, o de praticamente ignorar a Revolução de 30. Os trotskistas não fizeram isso, eles souberam apresentar um programa. Então, uma coisa que qualquer contribuição, como essa daqui, que é uma contribuição muito interessante para a discussão da história do trotskismo, na minha opinião, é uma coisa da maior importância. Outra coisa que me chamou a atenção
na estrutura do livro, que eu não li, mas tive a oportunidade de ver, é o caráter, digamos assim, exaustivo da pesquisa. Né? Queria chamar a atenção sobre isso. O companheiro aqui colocou um resumo da história de 28 organizações. Isso daqui é uma coisa rara, não sei nem se o próprio Renato tem consciência disso daí. Normalmente você vê assim, alguém fala, que é uma coisa já em si rara, sobre as organizações trotskistas. Então ele fala assim, vamos falar aqui sobre as principais organizações. Tem 28, ele fala de 2. Que é uma coisa absurda. Né? Logicamente que nós do PCO temos inúmeras divergências, tem gente que saiu do nosso partido aí na lista, mas se você vai fazer um trabalho jornalístico de análise, você tem que colocar os fatos e cada um que julgue. Né? Nós não podemos aí chegar e falar assim, no Brasil existem, sei lá, 30 organizações trotskistas, vamos falar de 2 que eu tenho mais simpatia. Não faz sentido. São as principais. Principais em que sentido? Né? Se alguém fizesse a história do movimento revolucionário na Rússia em 1906 e falasse das 2 principais organizações, será que eles falariam do Partido Bolchevique que fez a Revolução? É uma coisa absurda. Inclusive, isso me chamou a atenção porque recentemente eu estava lendo um livro que se chama História do Marxismo no Brasil. Procurei lá os trotskistas atuais e tinha que é bem comum, esse truque, né? Vamos falar aqui das 3 principais organizações. Falei, como assim 3 principais? Por que elas são principais? Uma das 3 principais era o trabalho, que hoje ninguém pode dizer que seja principal de nada. Então você vê a arbitrariedade do procedimento. Vamos falar das organizações trotskistas? Então fale de tudo. Tem um grupo aí que tem 5, 6 pessoas, fale desse grupo. Alguns grupos aí são grupos muito minúsculos e sem tradição. Mas o trabalho do jornalista não é manipular o público. Né? É expor os fatos e é o público que julgue o que ele está fazendo. Eu achei o critério da realização do livro um critério muito correto para um livro que pretende expor um panorama às organizações, os trotskistas no Brasil, soldados de Leão, como está dito aí, sem discriminar se tal organização é importante, quem é que sabe, né? Quem é que pode definir acabadamente quais são os importantes, quais são os desimportantes. Eu tenho certeza que em 1979 muita gente falaria, não, o PCO é desimportante. O PCO hoje não é desimportante. O PCO hoje é importante. Então é um critério absurdo. Há organizações aí que eu, pessoalmente, se eu fosse fazer uma crítica, eu acredito que não tem muito futuro político. É uma avaliação política minha, mas o jornalista, a pessoa que está descrevendo o fato, ele tem que oferecer. Aqui nós temos vários militantes que têm interesse em conhecer o panorama político do país. Então, está aí o panorama, e cada um que julgue. Você não conhece a organização A, B ou C? Então, vai atrás, se informa. Né? Esse critério que foi dito aqui pelo companheiro Heitor, que é de ocultar os fatos, isso era muito característico da Igreja Católica nos seus bons velhos tempos, em que eles proibiam a informação de coisas que eles não gostavam, do stalinismo. Né? Nós, por exemplo, que somos um partido revolucionário, nós não devemos ter nenhum tipo de arrepio com a informação. A informação ela é sempre progressista. Quanto mais ela seja objetiva, quanto mais ela seja verdadeira, melhor. Né? Inclusive é bom que as pessoas conheçam, possam formar um julgamento sobre todas as organizações. Acompanhem o que essas organizações estão fazendo, como elas se posicionam. As posições das organizações que aparecem no livro aí são as mais variadas possíveis. Há grupos aí que apoiaram o golpe, há grupos que ignoram a realidade do golpe, é de tudo. Mas isso que tem que ser analisado, tem que ser analisado. A política de esconder a informação para que o outro acredite numa coisa,
porque ele não tem informação suficiente, é uma coisa reacionária. Então eu queria destacar essa característica do livro que me chamou a atenção. Só mais uma palavrinha, aí nós podemos abrir para os companheiros que estão aqui perguntar, sobre o trotskismo em geral, né? Uma coisa também que chama a atenção ao ver o livro, daí também a importância de alguém fazer uma pesquisa, fazer um trabalho, etc. e tal, é a extrema fragmentação do trotskismo brasileiro. Quer dizer, vocês vejam só, há 28 organizações listadas no livro que se reivindicam do trotskismo. Nós estávamos discutindo que há pelo menos mais duas, e eu acho que é mais, né? Eu acho que isso aí chega, se não chegar a 50, chega pelo menos a 40. Esse é um fato. Só esse fato já é um objeto importante de discussão. Por que acontece isso? O que está acontecendo? Né? Não há dúvida nenhuma que nós estamos assistindo aqui, né, aos estertores do movimento que criou a Quarta Internacional muitos anos atrás. Que entrou em crise em 1952 e agora se encontra numa etapa de completa fragmentação. Isso parece extremamente negativo, mas de fato não é. Né? Eu já reparei, né, discutindo, que muita gente se confunde com a expressão porque não passa. Uma vez que você chegou ao fundo do poço, o único caminho que existe é para cima. Porque eu acho que o trotskismo, que nós em outras políticas, as correntes que muitos anos atrás romperam com o stalinismo, que a gente poderia dizer que são correntes pós-stalinistas, digamos assim, a guerrilha, várias organizações, foi mencionado aqui, né? A LN, etc. e tal. A fragmentação dessas organizações é muito grande também. E das organizações que ainda hoje se reivindicam do stalinismo também é uma fragmentação muito grande. Quer dizer, é um fenômeno geral. Nós não estamos diante de um fenômeno peculiar do trotskismo. E eu tenho a impressão de que essa dissolução, na realidade, ela abre caminho para uma recomposição. Né? Essa é a nossa expectativa. Nesse sentido, eu queria saudar a iniciativa do companheiro Renato Dias. Acho que é importante. Toda a informação, todo o trabalho que se possa fazer, no sentido do esclarecimento, de oferecer os dados, etc. e tal, ele é uma contribuição importante para essa necessidade que nós temos de esclarecimento, de reorganização das ideias, de reagrupamento político. Muito obrigado. Bom, o companheiro aqui, Renato Dias, ele quer fazer uma palavrinha a mais. E enquanto isso, quem quiser se inscrever, levanta a mão para fazer alguma pergunta, para participar do debate. Apenas uma questão. Dias atrás, no jornal diário que eu trabalho em Goiânia, o Diário da Manhã, eu fiz uma análise dos crimes cometidos em nome do socialismo. Joseph Stalin é responsável pela coletivização forçada, pelos processos de Moscou, deflagrados a partir da morte de Sergei Kirov em 1º de dezembro de 1934, que liquidou a velha guarda bolchevique, Zinoviev, Kamenev, Rykov, Bukhari, e terminou com a morte de Leon Trotsky, matou o oficialato soviético. Por isso, o susto do início da Segunda Guerra Mundial, o acordo de Ribbentrop-Molotov em 1939, o massacre de Katyn, o complô dos médicos, os gulags. Saiu recentemente pela editora 34 uma trilogia belíssima, que é considerada pela Nobel de Literatura como o maior escritor da Rússia, o Varlam Charlamov. Ele contou que durante os gulags ele foi preso em 1927 por distribuir o testamento de Lenin, que determinava a remoção de Stalin da Secretaria-Geral do Partido Comunista e do Estado, e por isso ficou 17 anos nos gulags.
o frio chegava a menos 50 graus abaixo de zero. Ou seja, segundo ele, o guspe congelava no ar. E depois disso nós temos os crimes de Nikita Khrushchev, que foi deposto em 64, como a construção do Muro de Berlim, a manutenção dos gulags, o período de Leonid Brezhnev, que vai de 64 a 82, e mesmo sob Gorbachev, Mikhail Gorbachev, que ascende à Secretaria-Geral do Partido Comunista da União Soviética em 1985, existem ondas de repressão, de censura, de intolerância, que permanecem até o fim da União Soviética, no dia 25 de dezembro de 1991. Os crimes de Pol Pot, 2 milhões de mortos, com a sua utopia da sociedade agrária. Os crimes de Mao Tse-tung, em particular, do grande salto para frente, com milhões de mortes de fome, e da Revolução Cultural. E, além disso, o caos instalado pelo clã na Romênia, na Polônia e na Albânia com Enver Rocha. E isso eu cheguei à conclusão que tanto a direita, hoje, cuja expressão radical é o Jair Bolsonaro, que é responsável pelo nazismo, pelo fascismo, pelas ditaduras civis e militares da América Latina, que tem como farol o liberalismo dos Estados Unidos, quanto o comunismo em sua versão stalinista, maoísta, de Pol Pot, que foi educado na França. Eles cometeram crimes contra a humanidade que absolvem na história os anarquistas e os trotskistas, que nunca chegaram ao poder e, portanto, não têm as mãos sujas de sangue. Essa é a primeira questão que eu queria falar. Segunda questão, o livro. O Fernando Moraes, autor de Olga, mulher de Prestes deportada em 1936 por Getúlio Vargas para a Alemanha nazista, morte em 1942, o livro mostra que as organizações trotskistas, 28 que eu consegui detectar, segundo Fernando Moraes, diz que o PCO se destacou na vanguarda da denúncia do golpe e da condenação a Lula, da condenação à decisão do Sérgio Moro. O Gessé de Souza diz que o que houve no Brasil assemelha-se a Paraguai e Honduras, e mais do que isso, seria um golpe, Boaventura de Souza Santos, que é frio, líquido, realizado pelo Congresso Nacional, que é financiado por recursos empresariais, com centenas de deputados federais e senadores envolvidos em escândalos de corrupção, com suportes do aparato policial e jurídico do Estado, com a bênção dos grandes conglomerados de comunicação. 7 famílias controlam 80% e estabelecem o pensamento único na mídia no Brasil, cuja fortuna dessas 7 famílias, Marinho, Abravanel, Saad, Civita, Frias, Mesquita e Alzugaray, corresponde a de 100 milhões de brasileiros. E só para concluir, o livro mostra que 4 organizações de linhagem trotskista, em sua versão morenista, ou seja, que seguem as ideias de Nahuel Moreno, argentino revolucionário morto em 1987. O PSTU, o MES da Luciana Genro, a CST do Babá e a Luta Socialista, que é uma dissidência da CST, eles alegam que não houve golpe. A Luta Socialista diz que não houve golpe, que Michel Temer é a continuidade de Dilma Rousseff. Ou seja, é possível, é quase que impossível dialogar, apesar da matriz ser a mesma com o trotskismo, com a narrativa dessa do golpe. Dizer que não houve golpe no Brasil e que o golpe não continue em andamento. Só isso. Bom, a gente vai iniciar para ver quem quer fazer alguma questão. O primeiro inscrito é o Trena. Eu vou pedir que venha aqui na frente, porque a gente está com esse microfone pela transmissão. Tem microfone aí? Ah, Trena.
Obrigado. Bom, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta e eu queria até pedir desculpa, assim, pela... Não sei se eu sou descortês ou não. Bom, desculpem, gente. Aqui na página 49, Renato, tem o Fora Temer e o Direta Já com relação ao nosso partido, né? E as nossas palavras de ordem não são essas, né? Mas eu gostei bastante, é um excelente livro. Com relação ao que você falou e com uma discussão que está ligada a uma coisa que foi discutida aqui, né? Eu queria que você e o Rui comentassem o seguinte. Ontem foi colocada uma pergunta, acho que foi uma das últimas perguntas, que foi com relação a isso, né, da unificação de toda a esquerda para fazer a revolução, né? Se não me engano, até o jovem ele falou que ele tinha sido atacado porque tinham falado para ele que em todo momento revolucionário, eu acho que a esquerda tinha sido uma discussão nesse sentido, né? E aí eu queria colocar isso, né, porque que você acabou de colocar, aliás, que é quase impossível a ligação com as outras correntes. Eu queria, nessa pergunta, né, sobre a unificação, colocar também um ponto, assim, porque eu não sei se nós somos a única organização trotskista a defender a ditadura do proletariado, mas aí eu queria que vocês colocassem isso, porque realmente parece ter, dentro do trotskismo, muito mais discordância do que diferença em si, do que semelhança em si, né? Quando você vê todas essas correntes. Era isso. Bom, já vai responder? Boa noite, né? Meu nome é Carlos, já estive nesse dia com o microfone em mãos e parece que deixei de dizer de onde era e tal. A gente é ali de Feira de Santana e como professor de História e sempre buscando aprender, né? A gente tem buscado conhecimento através dos companheiros mesmo e as experiências, né? Eu não sei, dentro do processo revolucionário não se dá para se fazer uma revolução isolado, né? Eu acho que a própria Revolução Russa mostra que os anarquistas estavam bem próximos e junto com os próprios bolcheviques, né? E lendo alguns livros e tal, claro, não foi eu que escrevi, de outros autores e tal, mas o seguinte, o próprio Trotsky, ele não era bolchevique, né? Então, eu acho que o processo revolucionário, ele congrega, acaba juntando as vítimas, né, do processo, né, que se encontra. Por exemplo, no Brasil, por exemplo, estamos passando por um processo de uma grande crise. Eu até pensava, né, que esse momento era um momento que as massas iam realmente insuflar, e não foi isso que aconteceu, né? Então, se dividiram, né, os capitalistas, o imperialismo dividiu ali colocou até murada e tal, e eu pensei que ia haver um grande conflito. Não houve. Lá em 17, a crise que se estabeleceu na Rússia fez com que os movimentos se unissem. Claro que depois do processo revolucionário, os anarquistas deixaram de ser papel importante, e eu acho que até hoje deixa de ser papel importante nas discussões dentro de um processo revolucionário. Aí vocês perguntam, mas Carlos é anarquista? Não, eu sou apenas um especulador, gosto de ler, de procurar e entender. Então, a própria indagação do colega, eu acho que, se a gente for observar lá em 17, houve esse encontro, né, das correntes que estava, né, lutando para a libertação deste povo que vivia oprimido. E eu acho que é o processo, eu acho que a gente já faz uma avaliação do passado, até com a perspectiva de enxergar
o que está aí no presente e o futuro, né? Então, mas o que eu quero dizer é o seguinte: por que que os anarquistas são tão esquecidos em momentos como esse, dentro de um processo tão importante, né? Onde nós sabemos que Proudhon e Marx eram amigos distintos e lutavam por a causa da libertação do povo, né? Porque no processo histórico esta página é esquecida. É essa questão. Eu até quero parabenizar o companheiro quando ele coloca bem claramente o papel dos anarquistas dentro desse processo. Não conheço, não li o livro ainda, mas tenho intenção de ler, até para ver como é que você coloca essa questão lá dentro, né? Porque eu não posso fazer uma avaliação de uma coisa que eu não li. E todas essas indagações são coisas que eu coloco diante daquilo que tem chegado em minhas mãos como professor de história. Então, eu gostaria que a mesa colocasse mais clara até essa questão, né? Por que nós temos medo de falar do anarquismo? O anarquismo vem de encontro a esta luta que os marxistas buscam, né? Para a libertação deste povo oprimido, para esse processo revolucionário? Essa é a pergunta. Boa noite, eu parabenizo em primeiro lugar o companheiro Renato aí pelo livro. Eu queria, de repente, ele falasse um pouquinho mais sobre esse problema da dificuldade, se ele encontrou dificuldade, qual foi os principais obstáculos nesse trabalho de fazer um levantamento, né, tão minucioso como ele fez, em relação às posições, às lideranças dos grupos trotskistas, que ele relatasse para a gente um pouco dessa experiência. E aí, para os dois companheiros, Rui e Heitor, que são militantes, sobre o problema de que o Rui destacou o problema de que é o trotskismo, da importância que é negada na história ao papel das correntes trotskistas, né? Então, o problema de se... O Rui falou também do problema do fundo do poço, o Heitor destacou o problema da intervenção, se nesse momento, a questão do golpe, a situação internacional nesse momento, se isso aí seria o teto digamos assim, do fundo do poço, se é um fator importante, né, decisivo nesse momento em relação à situação internacional e à situação do desenvolvimento dos próprios trotskistas no Brasil. Mais alguém do público aí quer fazer? Eu queria referir-me ao que o Rui falou da importância da contribuição do trotskismo na formação do PT, na reforma partidária. Porque na reforma partidária foi o PCdoB, PCB e MR8 entenderam que se tratava de uma tática da ditadura para dividir a oposição. Ao passo que os grupos trotskistas, eles aproveitaram o momento para formar um partido da classe operária que não existia. Existia o PTB, né? Mas não o partido o partido operário, o partido dos trabalhadores. Inclusive, eu tenho no meu arquivo fotos em que o Fernando Henrique estava junto na reforma partidária, querendo cooptar o Lula. O Lula foi disputado justamente para formar uma outra organização que não seria o Partido da Causa Operária. Era uma outra organização, assim, policlassista. E eu sentia também, no trabalho que a gente fazia no Brasil, sentia a irradiação de uma linha que não sabia de onde vinha, mas era uma linha que formava a oposição sindical. Inclusive, eu era capelão da Casa de Saúde do Dr. Eiras, do Rio de Janeiro, e tinha o Ferreirinha, que era dirigente nacional da Juventude Operária Católica, estava organizando os Moros do Rio. E ele era da oposição sindical.
porque eu fui obrigado a abrigá-lo lá, na Casa de Saúde, que ele quando baixou o exército, ele organizando os Moros do Rio, ele se refugiou na PUC, Pontifícia Universidade Católica, e depois, não me lembro como, o certo é que nós tínhamos entrosamento, mas não me lembro, eu sei que falei com a superiora, dizendo que tinha um militante da Ação Católica que estava precisando de assistência, de problema de saúde, e ele ficou 60 dias, eu era no térreo e ele no terceiro andar. Portanto, a oposição sindical, eu imagino que era uma irradiação que vinha de uma linha trotskista. E também isso que você falou, que a ditadura teria caído por uma decisão parlamentar, acontece, gente, eu falo para o companheiro que tem muita coisa para se escrever no Brasil, de lutas que foram feitas, em que o povo começou a se organizar na base, a ditadura percebeu que se criou uma oposição contra a ditadura, que ela não conseguia. Inclusive eu tenho um documento, uma experiência que eu fiz na diocese de Vacaria, que o bispo Dom Henrique Gelaim pediu para organizar o povo pobre, e ali então a gente percebeu como agia a ditadura, gente. Eu escrevi essa experiência, é uma experiência, por exemplo, que teria que ser escrita. Aliás, o movimento que nós fizemos, que não está escrito, que era a Juventude Agrária Católica, o que fizemos? Transformamos no movimento do trabalhador rural. Só que, para despistar a igreja e a ditadura, nós damos o nome de Movimento de Evangelização Rural. Movimento de Evangelização Rural. Com isso, a gente se acobertava, porque mudando a natureza da Juventude Agrária Católica, que era tratava com o jovem, retirava o jovem do meio rural, para promovê-lo. E aí o que fizemos? Isso deve ter sido também uma orientação trotskista. Nós resolvemos, em vez de liberar, fazer com que porque a gente formava a equipe paroquial, diocesana, interdiocesana e regional, financiada com dinheiro da Alemanha, e o jovem era retirado do meio rural, pelo pequeno proprietário, do parceiro, família do parceiro, meiro, arrendatário, salariado, e saía do meio rural. Então a decisão que tomamos foi todo mundo voltar para as famílias. Dissolvemos as equipes liberadas. E aí então se criou um movimento novo, muito interessante. Como é que a gente enfrentava a ditadura, gente? Tivemos que operar, o movimento esse do MER, operava com 3 definições. A face legal, era para poder trabalhar, que se a ditadura prendesse, aparecia como se fosse um movimento assim legal. Por exemplo, digamos assim, fazer uma roça comunitária, fazer um açude, ou então as próprias palavras. Era proibido usar a palavra segurança, era equilíbrio. A gente recomendava a palavra equilíbrio, todo mundo sabia que era cuidar da segurança, mas é uma palavra insuspeita. E então, o trabalho com todo o meio. Era uma palavra fácil de se defender, porque o meio eram todas as classes. Para nós era o meio oprimido, parceiro, meiro, arrendatário, diarista. Então, operávamos com uma face legal, agora uma face com a igreja. Face legal, face externa, que nós chamávamos, face externa, face interna, já era um documento, cada diocese tranquilo. Tinha 3 ou 4 documentos só, que era uma definição que se definia ao nível dos bispos,
procurando fazê-los avançar. Se tranquilo, vamos Já vou concluir. encerrar. E a face clandestina era a assessoria de um marxista, do qual eu aprendi a trabalhar. Porque enquanto o PCdoB me dava um livro e o PCB de teoria, o companheiro Ricardo me deu o princípio que me orientou à prática. Então era isso, companheiro, que eu digo, né? Que existia uma imensa luta do povo, e só esse movimento nosso tem uma história imensa, que inclusive ensina como se deve trabalhar, fazer um trabalho de massa. Era só isso. Quero dizer que, então, a ditadura caiu porque o povo se organizou. O povo deixou de se organizar depois que veio a democracia. Tá bom, vamos já concluir, seu só tranquilo, isso. porque o nosso tempo já está Era bem só apertado. Isso, companheiro. Não sei se eu contribuí ou não. Parabéns, tranquilo. Bom, não tem mais ninguém inscrito. Tem 3 perguntas da internet, eu vou fazer e a gente encerra as perguntas, até porque já está bem adiantado a hora. Ó, a primeira pergunta da internet é: qual a diferença entre o trotskismo e o stalinismo no Brasil? A segunda é para que servem... Tá assim, ó, este monte de divisões internas não serve, no trotskismo, não servem apenas para dividir a esquerda e nos fragilizar a disputa contra a burguesia? E a terceira é: o racha entre as correntes das correntes trotskistas são de natureza teórica ou política? Quem quer começar? Vou procurar ser objetivo. Em relação ao papel dos anarquistas na luta de classes no mundo e no Brasil, em Goiânia, no próximo dia 29 de julho, haverá um ato em comemoração aos 100 anos da greve geral de 1917. Os anarquistas foram os protagonistas da primeira paralisação geral nacional, sobretudo em São Paulo, contra os patrões. O PCB surge em 25 de março de 1922, sendo fundado em Niterói por João da Costa Pimenta, operário gráfico, avô de Rui Costa Pimenta. Além disso, em 1934, numa frente com os trotskistas, os anarquistas expulsaram os fascistas, na verdade, a Associação dos Integralistas do Brasil, de Plínio Salgado, a tiros na Praça da Sé. De 36 a 39, socialistas, trotskistas e anarquistas se uniram para lutar contra as tropas do general Francisco Franco, que acabou ganhando a Guerra Civil Espanhola, e ao mesmo tempo lutando contra o massacre promovido a serviço de Joseph Stalin contra as forças políticas que não se aliavam à órbita da União Soviética. É possível, sim, em política, unidade com os anarquistas hoje no Brasil. Tanto é que eles condenam o golpe, ao contrário do PSTU, do MES, da CST e da luta socialista. Já em relação ao papel dos trotskistas na fundação do PT, a Organização Socialista Internacionalista, fundada em novembro de 1976, no litoral paulista, que lançou em 1º de janeiro de 78 a corrente O Trabalho, apesar de hesitar no início, se integrou à construção do PT. A Liga Operária, que depois vira Convergência Socialista, a Liga Operária de 73, fundada no Chile e que chegou ao Brasil e cuja participação de destaque resultou numa operação do DOI-CODE em 77, que levou à prisão José Maria de Almeida e Naruel Moreno. Naruel Moreno é argentino, mas ele foi enviado, extraditado para a Venezuela, porque se fosse para a Argentina, era mais um dos 30 mil mortos desaparecidos. Lembrando que de 24 de março de 76 a 83, uma ditadura civil e militar na Argentina liquidou com a esquerda, em particular com o peronismo e com o trotskismo. E
E além disso, a Organização Revolucionária Marxista Democracia Socialista, que editava o jornal Em Tempo, fundado em Belo Horizonte, cujo uma das principais lideranças é o João Machado, doutor do Departamento de Economia da PUC, que hoje é da Comuna, uma dissidência da insurgência que vem de uma nova opção depois do enlace, depois da saída do PT e a construção do PSOL. Ou seja, essas três principais correntes, que em 79 surge a quarta, a causa operária, a partir do segundo semestre de 79, se distancia da OSI e, em 1980, se consolida como mais uma força política que depois vai virar o PCO com a sua expulsão de forma arbitrária do PT, comandada pelo José Dirceu de Oliveira e Silva. Segunda pergunta respondida. Lembrando também que as organizações trotskistas, essas três mais a causa operária, atuaram na fundação da CUT em 1983, em agosto de 1983, em São Paulo, cujo primeiro presidente foi o operário metalúrgico Jair Meneghelli, ainda sob a ditadura. A ditadura, vale lembrar, foi até 15 de março de 1985. Há quem acredite que com a promulgação da Constituição de 1988 é que a ditadura acaba de vez no Brasil. Já o historiador Daniel Arão Reis Filho lembra que as Forças Armadas na Constituição, ainda existente no Brasil, vigente hoje no Brasil, mantém a tutela sobre o poder civil. Ou seja, então, é um resquício da ditadura. A última questão levantada sobre as dificuldades para a produção do livro. Primeiro, dificuldade de condições materiais, ou seja, eu tenho que trabalhar e buscar meios alternativos para lançar o livro. Eu banquei esse livro do meu bolso, como outros. Alguns eu consegui ingressar na lei de incentivo à cultura do município e do estado, e pelo mérito, pela qualidade cultural, eles foram contemplados com a lei de incentivo para impressão. Mas existiam dificuldades, até algumas engraçadas. Será que você não é polícia? Aí tinha que ligar. Teve um menino, o Fred Zapelone, acho que ele foi do PCO. Ele teve que ligar para o Oswaldo Codiolo, que já me conhecia, para falar, não, o menino não é da polícia, não, o menino é jornalista, tal. E assim, no geral, foi tranquilo. Mas, de natureza política, a hora que o livro estava pronto, uma organização vira quatro. A insurgência virou insurgência, comunismo, liberdade, comuna e subverta. E aí virou. Na hora que lançou o livro, dia 30 de junho, fiquei sabendo de mais uma organização que tinha acabado de ser criada no Paraná. Aí o Rui me apresentou que mais duas, aí eu não dou conta. Então, e aí o seguinte, sobre a unidade. Em política, meu papel como jornalista, eu estou emitindo um juízo de valor. É possível operar a unidade política possível. Contra o golpe, a verdade, contra o golpe estiveram PT, PCdoB, os deputados do PSOL, a exclusão do MEIS, da CST e da luta socialista, setores do PDT, o PCO na vanguarda, o MST, o MTST, a CUT, a UNE, a UBS e setores da Igreja Católica. Os evangélicos, no geral, e as classes médias, que a Marilena Chauí, filósofos da USP, falam que são fascistas e se alimentaram dos programas sociais do governo Lula e da teologia da prosperidade, a cultura do empreendedorismo, eles acham que são bênçãos de Deus. É essa cultura política que é alimentada pela classe média que levou ao ódio no Brasil e que produz figuras excrescências como Jair Bolsonaro, Silas Malafaia, Marco Feliciano, Edir Macedo e companhia militar, além dos erros do PT, que podiam muito bem ter feito a regulação social da mídia. 7 famílias controlam 80% do que é divulgado no Brasil, tem uma fortuna equivalente a de 100 milhões de brasileiros e não fez a reforma política para acabar com o financiamento empresarial das campanhas eleitorais e, ao mesmo tempo, não executou
a revogação da lei de anistia de 79 para punir torturadores e permite que essa cultura se prolongue nas delegacias e nas periferias do Brasil afora. Não, Heitor. Fica difícil falar depois do Renato, porque ele sabe tudo, datas, etc, etc. Eu vou falar o quê? Bom, então eu vou tentar só dar uma pincelada nas coisas que ele não falou, porque senão ele tem muito mais autoridade do que eu. Só para lembrar, o Rui, Florestan Fernandes foi trotskista e é fundador do PT. E o Mário Pedrosa tem um detalhe muito interessante. Ele é o filiado número 1 do PT. Tá, o filiado com a ficha número 1 era o Mário Pedrosa. Queria também dar um outro pitacozinho nas questões que alguém levantou sobre os erros do stalinismo. Eu acho que teve um erro maior que todos esses e não foi citado. A burocracia stalinista foi a responsável pela derrota da Revolução Russa. Não fosse a burocracia e a burocratização do Estado russo, que inclusive hoje eu sou do PT, o PT está incorrendo no mesmo erro que é o da burocratização, nós não estaremos falando do fim da Revolução Russa e talvez estaríamos vivendo a Revolução Internacionalista que nós todos aqui, creio, defendemos, né? As respostas da internet. As diferenças entre o trotskismo e o stalinismo. Eu vou falar depois, eu acho que o Rui tem mais autoridade até para falar, para aprofundar. Mas basicamente eu vou dar, eu acho que o que é o principal na minha avaliação é o tipo de revolução que a gente quer. Stalin defendia o socialismo num só país. Trotsky defende a revolução permanente e internacional. Ou seja, o socialismo ele só é possível no mundo inteiro. Para que se divide a esquerda, né? Para que serve? E aí eu aproveito e já respondo também a questão das frentes, né? Alguns grupos defendem frentes de esquerda, outros grupos defendem frentes populares, que é o caso inclusive do meu partido, e eu acho errado. E a gente não aprendeu a defender a frente única anti-imperialista, que é a frente única operária. Na hora que todos os agrupamentos tiverem a clareza de que a frente única operária, a frente única pelas reivindicações, resolve um pouco as nossas divergências e a gente consegue uma unidade de fato, eu acho que esse divisionismo deixa de existir. E aí eu passo a concordar com o Rui quando ele fala que a fragmentação pode trazer uma nova reorganização. É bem possível, porque na hora que a gente tiver unidade na ação, e Marx fala muito de praxis, né? Que a teoria ela é muito bonita, mas o que vai resolver o problema da classe operária é a prática. Não é verdade? A diferença entre as correntes tem natureza teórica ou política? Depende. Eu acho que são ambas. Porque se eu não compreender a teoria e que o programa de transição ele se resume a classe em si e a classe para si, eu não vou conseguir compreender das questões políticas conjunturais que eu preciso trabalhar na unidade da frente única que eu acabei de falar. Então, ela tem sim naturezas teóricas, porque na medida que eu não tenho a compreensão teórica do que é o programa de transição, eu começo a incorrer em erros políticos também. E, em particular, as organizações que ajudaram no golpe, e lá na POSP eu adoro ver o Antônio Carlos quando ele fala sobre o PSTU, né, Antônio Carlos? Que chama o PSTU de golpista e eles não podem falar nada, porque eles também são golpistas, né? E vou encerrar com a questão da unificação das esquerdas e como que a gente vai trabalhar, Antônio Carlos. Eu acho que a gente tem muitas proximidades
E a gente tem que ir incorporando dentro dessas proximidades para tentar conseguir construir a unidade, Antônio Carlos. Porque a gente tem uma dificuldade na nossa frente de intervenção que ela é terrível. E a fragmentação dela lá, infelizmente, a luta lá não é uma luta pela teoria ou pela prática política. Infelizmente, a luta lá, e eu acho que o Antônio Carlos concorda comigo, é a luta burocrática por cargos e por espaço, não é verdade? Então, a gente, para romper com isso, é muito difícil. E o meu partido, em particular, hoje, ele está contaminado por isso, porque os governos federal, estadual e municipal, e são muitos governos, eram muitos cargos, a gente encontra no interior do partido lutas fratricidas, porque sobrou pouco cargo, todo mundo quer um cargo, e esqueceu-se da classe operária. Então, essa burocratização é o que mais me incomoda dentro do Partido dos Trabalhadores. Mas eu ainda acho que a classe operária ainda vê no Partido dos Trabalhadores a referência, e a gente vai ter que lutar muito para fazer, pelo menos, ele avançar no sentido da frente única. É possível, não é possível, eu não tenho bola de cristal. Vai acontecer, não vai acontecer? É muito complicado a gente ficar imaginando o que pode acontecer, mas eu conto com os camaradas do Partido da Causa Operária, e contem comigo também, para a gente tentar construir essa unidade e tentar construir atividades que coloquem o PT no rumo da defesa dos trabalhadores. Muito obrigado. Companheiro Rui, agora. Bom, companheiros, vou ser breve porque nós já estamos há bastante tempo nisso aqui, né? Respondendo às perguntas que foram colocadas, primeiro sobre os anarquistas. O PCO, todo mundo que acompanha a nossa atividade sabe que nós somos muito críticos do anarquismo como teoria, doutrina, etc. e tal. Mas eu acho importante a gente destacar o fato de que nas mobilizações que aconteceram, nosso partido sempre foi solidário com todos os anarquistas militantes, né? Defendeu, por exemplo, o caso dos Black Blocs, que é uma espécie de anarquismo, digamos assim. Nós sempre defendemos, nunca criticamos o fato deles se enfrentarem com a polícia, porque nós achamos que esse tipo de luta é natural da parte da juventude, ninguém tem a obrigação de ficar apanhando sem reagir, e que isso daí tem que ser defendido contra a direita, contra a reação, e a opinião generalizada, inclusive em várias organizações que se dizem trotskistas, era de atacar os Black Blocs. Alguns chegaram a falar que eles eram de direita, provocadores dentro da manifestação e tudo mais. Eu acho que sim, que é possível. É possível você se unificar com todos os setores que lutam. A luta é a única coisa que pode unificar as organizações, a luta comum. Unificação espiritual não dá, não existe. Não é uma coisa realista, factível. Nós podemos sentar numa sala e discutir até o mundo acabar. Podemos até nos colocar de acordo, mas não quer dizer que a hora que a gente sair daquela sala, nós não vamos caminhar um para um lado, outro para o outro. Quer dizer, a verdadeira unidade você verifica quando você tem um problema que diz respeito à classe, que uma determinada organização diz defender e outra organização também, e essas organizações assumem uma posição combativa diante daquele problema. A unificação geral das organizações dependeria desse processo, de uma coincidência sistemática, continuada em torno dos problemas que a luta do dia a dia coloca. Por exemplo, muita gente criticou o PCO por ter se juntado ao PT na luta contra o golpe. O problema é o seguinte: nós consideramos a luta contra o golpe a prioridade na política nacional. O PT, com todas as diferenças que eles têm em relação à nossa política, e mesmo com relação à luta contra o golpe,
é o partido que se mobiliza, de uma maneira ou de outra, na luta contra o golpe. Portanto, nós temos que estar juntos aí nessa luta. É um critério básico, um critério elementar. Só uma observação para o companheiro que levantou a questão dos anarquistas. Já não é fato que os anarquistas são deixados de lado pelos historiadores e pelos comentários, né? Os anarquistas, pelo contrário, recebem assim uma enorme cobertura que não corresponde, de um modo geral, à importância política real do anarquismo em nenhum lugar do mundo, né? Nós temos que fazer uma diferença, e nós fazemos essa diferença entre os anarquistas que são militantes e os anarquistas que são diletantes, que ficam discutindo ali, né, em salões qual que seria o destino da humanidade e as grandes tarefas que tem que realizar e que eles nunca vão procurar realizar, né? Para nós sempre interessa as pessoas que são atuantes no movimento real da luta de classes. Esse é um critério que eu acho que é fundamental. Bom, sobre a questão dos trotskistas e a ditadura do proletariado, de fato, uma boa parte das organizações trotskistas, principalmente a democracia socialista, que agora está dividida em vários pedaços, se posicionou contra a ditadura do proletariado em nome da luta contra o stalinismo. Segundo eles, a ditadura do proletariado seria um critério que levaria ao stalinismo, né? Estou simplesmente retratando a polêmica. De um modo geral, o que a gente nota é que a maior parte das organizações, algumas exceções, tem receio de levantar o problema da ditadura do proletariado. Numa época onde todo mundo fala de democracia, você aparecer lá e falar que você é a favor de uma ditadura, cria um constrangimento. Agora, para nós, não é um problema de propaganda eleitoral, é um problema de teoria política, de princípios, né? E nós procuramos, logicamente que a ditadura do proletariado não é uma palavra de ordem de ação imediata, mas nós procuramos na nossa propaganda fazer compreender o significado dessa palavra de ordem, que é a essência toda do pensamento revolucionário marxismo. Se você tirar essa pecinha da ditadura do proletariado, o marxismo desmorona completamente. É uma discussão para um outro momento, mas eu deixo aqui registrado esse problema. O companheiro levantou que se essas divisões não fragilizam o movimento. Lógico. Só que nós temos que entender, não do ponto de vista da conveniência ou não de determinada divisão. Nós temos que entender a coisa do ponto de vista concreto. As divisões são o resultado do processo social e da luta de classes. As organizações, elas não são monges que vivem num convento, num monastério. Elas vivem no meio da população, no meio da sociedade, no meio da luta de classes, e vivem, como todo ser humano vive, sob a pressão da classe dominante, tanto quanto sob a pressão da classe operária. É isso que gera essa desagregação. Nos momentos em que a classe operária tem maior dificuldade de exercer pressão sobre essas organizações, as mais frágeis, teoricamente, doutrinariamente, se deixam levar pela pressão da classe dominante e são arrastadas para posições que elas não queriam defender num princípio, né? E aí cria-se uma ilusão de que a pessoa descobriu uma nova teoria. Quando a gente vai ver a nova teoria, sempre é alguma teoria antiga, requentada, que é apresentada como motivo para uma mudança de posição. Quer dizer, uma das coisas mais complexas em política, tá, isso aí a gente vê todos os dias, é você manter uma posição contra a opinião dos outros, né? Nós do PCO tivemos essa experiência, não foi para nós uma experiência muito dura, porque nós estamos há muitos anos nisso daí. Mas quando nós falamos que estava em marcha um golpe no Brasil, choveu de tudo quanto é tipo de objeto na nossa cabeça. Nós fomos chamados de loucos, delirantes, houve várias tentativas de ridicularizar o nosso partido, e nós falamos, bom, vamos deixar a coisa se desenvolver e o futuro vai mostrar se nós somos uns doentes mentais ou se nós temos aí uma
uma visão correta do desenvolvimento dos acontecimentos. Esse processo é onde muitas organizações são engolidas. Porque na hora que você chegar e falar, não, a nossa posição é essa aqui, e enfrentar a opinião das pessoas que não, naquele momento não estão vendo o que está acontecendo, as organizações são arrastadas. Uma das grandes lições da Revolução Russa é ver um indivíduo, né, Lenin, destoar da opinião da quase totalidade do país no meio de uma revolução e com paciência, com habilidade, com conhecimento do que ele estava fazendo, com uma política correta, reverter essa opinião toda a favor dele. Se você naquele momento da Revolução Russa não tivesse uma pessoa dessa estatura, né, que dissesse, veja, eu não quero saber o que vocês estão pensando. O que eu quero saber é aquilo que eu estou vendo, que eu estou analisando, que é concreto. Se você não tivesse uma pessoa com essa estatura e com a autoridade que ele tinha, diante de um número enorme de militantes, essa revolução não teria acontecido. Esse é um dos grandes desafios de toda organização de esquerda e de todo político em geral, né? Até na política burguesa você vê isso. O cidadão sobe lá com ideias abstratas, quer fazer o bem, quer ajudar a humanidade, a ecologia, os animais, sei lá o quê. Quando vem aquela pressão do dinheiro, ele vira lá um lobisomem político, né? Já não falaram recentemente? Nós falamos e depois outras pessoas falaram que no STF deve ter alguma coisa na água, né? Porque o cidadão entra lá, indicado pelo PT, quando você vê ele está do lado do Gilmar Mendes. Quer dizer, resistir à pressão, manter a sua opinião, manter a sua clareza, não por fanatismo, mas porque você consegue ver as coisas com clareza, isso é um dos maiores desafios. E é aí que muitas organizações morrem, e essa é a causa principal dessa dispersão enorme que existe aqui, no trotskismo. Bom, as divergências... só mais uma coisa sobre o problema da divisão. Nós não podemos também ser unilaterais. Nós temos que entender que a divisão, em determinados momentos, ela é uma coisa necessária e até progressista. Quando já não dá para ficar unificado, tomar a decisão de dividir é uma coisa correta. Quer dizer, o mundo todo é dialético, né? As coisas têm significados contrários, dependendo da situação. Nós temos que levar isso em consideração. As divergências entre os trotskistas são teóricas, políticas, organizativas, são de toda a natureza. Quem conhece esse labirinto, isso é um labirinto, que nem o labirinto de Creta, né, do Minotauro. Quem conhece isso daí sabe que isso é mais aterrorizante do que o labirinto do Minotauro. O que há de debates, de divisão de um fio de cabelo em 7 partes, de discussões escolásticas sobre termos A, B, C ou D, de interpretações, e sem falar na vaidade, o companheiro até se relacionou aqui a outras fraquezas tipicamente humanas, sabe como é complexo esse processo. Mas no final das contas, tudo é um problema da pressão social sobre as pessoas, né? Nós temos que julgar também as coisas assim. Finalmente, é a minoria que decidiu ser trotskista com más intenções. Minoria da minoria. Todo mundo entrou aí com a ideia de emancipar a classe operária, tirar a humanidade do capitalismo, fazer a revolução, né? Acabar com a exploração do homem pelo homem, libertar a humanidade. Todo mundo entrou com essa ideia. O problema é que a vida não é fácil. Ela é muito complicada, muito tortuosa, e aí as pessoas, infelizmente, se perdem. Muita gente que a gente critica hoje era gente de grande capacidade intelectual e política, né? Só que com fraquezas que levaram à liquidação política dessas pessoas. Stalinismo e trotskismo, o companheiro já deu exemplos, né? Eu acho que são exemplos importantes, a questão internacional. Só queria acrescentar o seguinte, que a divergência, fazendo uma síntese, é a seguinte: o trotskismo é a corrente que procurou, né, todos esses grupos aí, essa era a intenção original de todos eles, defender a herança da Revolução Russa de 1917.
E o stalinismo é a principal força revisionista dessa herança. Em termos teóricos mais gerais, é isso. Logicamente que, como disse o companheiro Renato Dias, a divergência entre os trotskistas e o stalinismo em geral, né? Isso não deve ser aplicado a indivíduos, mas deve ser aplicado de um ponto de vista histórico, já não é uma fronteira de divergência de ideias, é uma fronteira que foi riscada no chão com sangue. Porque se o Stalin não matou todas as pessoas que a direita diz que ele matou, que eu já vi que chegarem até a 100 milhões de pessoas, quer dizer, teria matado metade do país. Se ele não fez isso daí, com certeza ele matou dezenas de milhares de trotskistas. Né? Se o crime, por exemplo, nós não podemos aceitar a versão de que Stalin era mais criminoso do que o Hitler, que é uma versão absurda, mas em relação aos revolucionários, à Revolução Russa, à vanguarda proletária mundial, o crime dele é inimaginável. Tá? Isso daí nós temos que deixar absolutamente assentado. Bom, é isso que eu queria dizer, companheiros. Queria aproveitar também para, mais uma vez, agradecer a presença dos companheiros, de todo mundo que participou do debate e também dos companheiros que nos assistiram pela internet, que é um número até razoável, fizeram perguntas e tudo. Bom, queria agradecer a presença de todos. O debate vai estar já disponível no nosso canal no YouTube. E convidar todos a aproveitarem. O Renato trouxe todos os livros que ele citou aqui e eles estão em promoção, só hoje. O preço original é R$ 75, hoje a gente está vendendo a 50 e os demais aqui a 30. A partir de amanhã, porque ele vai deixar alguns exemplares com a gente, os preços serão novos, mais altos. Então aproveitem, inclusive, para pegar autógrafo e se alguém tiver mais alguma pergunta, acaba fazendo diretamente a ele a pergunta. Queria agradecer a todo mundo, até a próxima.